Então, pessoal, para garantir aí, né, uma ação adequada, uma atenção farmacêutica adequada, nós temos um ciclo de assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica, ela se divide em alguns ciclos, tá? O primeiro é seleção, segundo, programação, o terceiro, aquisição, quarto, armazenamento, quinto, distribuição e sexto, dispensação do medicamento. Então, para garantir, né, esse atendimento ao paciente, nós temos que seguir o ciclo da assistência farmacêutica, da seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação do medicamento, tá? Então, nós vamos falar aí do primeiro, que é a seleção. Como que funciona essa seleção? Então, eu tenho que selecionar da onde eu vou comprar o meu medicamento. Então, de qual distribuidora, de qual indústria que eu vou comprar o meu medicamento? Então, tem que ser uma distribuidora que tenha um preço bom, garanta um medicamento com uma validade grande, que um medicamento com uma alta eficácia, com uma qualidade comprovada, uma distribuidora que não venda medicamento roubado, né? Que é um medicamento que vem com nota fiscal, um medicamento garantido. Então, tudo isso eu tenho que selecionar uma boa empresa. Então, primeiro, eu seleciono as empresas onde eu quero comprar. Sempre tenha mais de uma empresa. Então, tenho 2, 3 empresas, 4, 5, enfim, umas da empresa da onde eu compro o meu medicamento. E aí, eu vou me programar. Então, eu vou fazer uma listagem de medicamento que eu vou pedir. Então, eu sei que em maio faz frio. Então, em maio, eu tenho que ter mais medicamentos para crises respiratórias, né? Para gripes, para resfriados, porque eu sei que em maio eu tenho mais pacientes com esse tipo de patologia. Então, eu sei que eu vou ter o carnaval. Então, eu sei que eu tenho que estocar de Engolve, que eu tenho que ter medicamento para dor de cabeça. Eu sei que são datas comemorativas que eu tenho mais venda desse tipo de item na minha drogaria. Então, eu tenho que me programar para essas datas, né? Deixar tudo programado para essas datas. E então, eu tenho que comprar. Então, depois que eu já selecionei a empresa, eu já fiz uma programação de compra, eu vou comprar o medicamento, ou seja, eu vou adquirir o medicamento. Então, aí eu vou fazer a compra desses medicamentos. Hoje, nós não fazemos estoque de medicamento em drogaria, porque eu pedi um medicamento hoje, amanhã o medicamento está dentro da minha drogaria. Então, nós não fazemos mais estoques grandes de medicamento, porque é muito rápido chega esse medicamento. Então, eu faço a compra desse medicamento 2 vezes na semana, tem pessoas que fazem uma vez na semana, tem outras que fazem uma vez no mês. Eu gosto de fazer uma vez por semana, porque eu consigo ver aí os medicamentos que estão em falta e consigo pedir. Porque às vezes se eu faço uma vez por mês, eu não tenho aí essa grade aí que às vezes o paciente chega lá e fala, eu precisava de tal medicamento. Eu consigo pedir para ele para o outro dia, né? Porque eu tenho pedido. Já se eu pedir para o mês inteiro, eu não consigo atender esse paciente que chega na minha drogaria. E então eu tenho o armazenamento desses medicamentos. Então, primeiro eu seleciono a empresa, depois eu me programo para comprar, aí eu compro o medicamento, então eu adquiro o medicamento e aí eu armazeno esse medicamento. Onde eu vou armazenar esse medicamento? O medicamento ele tem que ser armazenado em prateleiras, né? Lugares que não peguem calor, que não peguem o sol, né? Que o sol não bate diretamente no medicamento, que não pegue umidade, né? Porque o medicamento tem que ser garantido a sua estabilidade. Então, nesse ciclo de assistência farmacêutica, eu garanto a estabilidade do medicamento. E depois disso eu distribuo. Isso acontece muito em farmácia hospitalar, né? Que tem uma farmácia central. E aí eu vou ter vários pontos de farmácias espalhados aí pelo hospital. Então, eu distribuo esses medicamentos por esses pontos. Ou, por exemplo, no SUS, né? No SUS eu tenho uma farmácia central e ela distribui os medicamentos às UBSs. Então, aí eu tenho uma distribuição de medicamento. E então, chega na parte da atenção farmacêutica, que é a dispensação do medicamento. A dispensação do medicamento, aí a gente entra com a atenção farmacêutica. A atenção, ela deve garantir o uso racional do medicamento, né? A atenção farmacêutica, ela acontece entre
o atendente e o paciente, garantindo que o paciente ele saia da drogaria sabendo como utilizar esse medicamento, como realmente utilizar, as reações adversas que esse medicamento pode causar, para ele saber se é normal ou não, tá? Por exemplo, nós temos medicamento que deixa a urina de outra cor, né? A primeira urina, ela sai vermelha. Então, eu tenho que informar isso ao meu paciente. Olha, dona Maria, esse medicamento, ele vai deixar a primeira urina da senhora vermelha. Porque senão, se eu não avisar, a primeira urina vermelha que ela tiver, o que ela vai fazer? Ela vai lá pro UPA, né? Porque ela vai estar achando que ela está com uma infecção de urina, vai chegar lá no UPA, vão dar um antibiótico para ela, sem fazer um hemograma, e ela vai usar um antibiótico indevidamente. E aí eu não estou fazendo o uso racional do medicamento, estou fazendo o uso irracional. Então é nosso dever, que estamos ali atrás do balcão, fazer o uso racional do medicamento através da atenção farmacêutica, através dessa conversa com o paciente, né? Desse atendimento individualizado. Além disso, colocar ali como que vai tomar. Se o medicamento vai ser de 8 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12, como vai ser a posologia do medicamento. Então, sempre a gente ficar muito atento aí na dispensação, que é a atenção farmacêutica, né? Como que realiza essa atenção farmacêutica. Lembrando que a atenção farmacêutica, ela fica dentro do ciclo de assistência farmacêutica. Então, a assistência farmacêutica ela é dividida em 6 grupos e dentro da assistência farmacêutica nós temos a atenção farmacêutica. E essa atenção farmacêutica é ela que vai garantir uma atenção adequada, um atendimento adequado entre você e o paciente, sem fazer sempre, não esqueça, nós não fazemos empurroterapia, nós atendemos o cliente, nós atendemos o paciente, realizando aí que ele saia da nossa drogaria com um medicamento de qualidade, né? Com as devidas informações. Então, nós temos que informar, por exemplo, o paciente que uma injeção de anticoncepcional, ela reduz a eficácia, a utilização de antibiótico reduz a eficácia do anticoncepcional. Então, toda vez que eu entregar um anticoncepcional ali, entregar um antibiótico e for uma mulher, eu tenho que informar a mulher. Olha, esse medicamento reduz a eficácia do anticoncepcional. Ah, Bruna, mas eu não sei se ela toma anticoncepcional ou não. Gente, independente se a pessoa toma ou não anticoncepcional, o que você tem que fazer é avisar, tá? O seu local ali é de falar para o paciente, é de informar o paciente, independente se ele vai realizar ou não, né? Se ela vai se prevenir ou não, se ela vai te voltar com uma outra pergunta ou não. A sua função ali é responder, é colocar a sua opinião. Porque muitas vezes a gente acha que o que para nós é muito normal, para o outro não é, né? Por exemplo, o supositório. Nós sabemos que o supositório é de uso retal. Não é todo mundo que sabe que o supositório é de uso retal. Então, toda vez que eu vender um medicamento, eu tenho que falar para o paciente qual que vai ser a via de administração. Então, se eu vendo um xarope, olha, esse medicamento ele contém açúcar, né? E ele vai ser, a senhora vai dar 10 ml de via oral pela boca de 8 em 8 horas, por exemplo. O paciente que toma xarope, por exemplo, não pode ter diabetes. Então, você tem que perguntar. Ah, esse paciente tem diabetes? Sim ou não? Ah, tem. Então, se ele tem diabetes, ele não pode tomar um xarope, tá? Então, tudo isso é na entrega do medicamento, é a atenção farmacêutica. E assim é com o supositório. Então, você tem que informar. Ah, o paciente aí, olha, esse supositório ele é colocado no ânus da criança para fazer as fezes. Vai colocar de tanto em tanto tempo, explicar a forma que vai colocar. Então, tudo é explicado. E isso entra na atenção farmacêutica, certo? Então, agora nós vamos falar aqui do descobrimento de um novo fármaco, né? Então, primeiramente, aí a gente tem que entender que a indústria, ela cada dia mais, para ela quer descobrir um novo fármaco. Então, ela tem pessoas engajadas, né? Ali na indústria que ficam dia e noite e dia, buscando lá naqueles 4 reinos que nós falamos no início da aula, substâncias, princípios ativos que tenham eficácia comprovada, que eles consigam comprovar uma eficácia para fazer um medicamento novo, né? Então, para se criar um medicamento novo, ele é dividido em 3 classes.
três fases, perdão. Fase pré-clínica, fase clínica e fase pós-clínica. Então, nós temos 3 fases aí que o nosso estudo se distribui. Primeiramente, quando eu encontro um princípio ativo que tenha uma finalidade aí, que tenha uma ação terapêutica, eu já tenho que logo avisar a Anvisa. Olha, Anvisa, eu achei aqui uma substância e eu acho que ela tem aí uma substância que ela vai ter um efeito farmacológico. E então, a Anvisa ela tem que determinar se pode ou não você continuar com esse estudo. Então, olha, Bruna, você pode continuar com esse estudo, porque essa substância ela é legalizada aqui no Brasil, então você pode dar continuidade a esse estudo. Ou não, olha, não, você não pode continuar com esse estudo, porque esse princípio ativo não é legalizado aqui no Brasil, tá? Enfim, quando eu acho o princípio ativo, a substância eu já tenho que enviar para mim iniciar a pesquisa. Eu não posso iniciar a pesquisa antes de enviar a documentação lá para a Anvisa. Isso ainda na fase pré-clínica. Após a Anvisa autorizar o início da pesquisa, eu começo a fazer os testes in vitro. O que é o teste in vitro? O teste dentro do laboratório, né? O teste dentro das vidrarias. E esses testes, ele vai garantir a eficácia, a segurança, a posologia do medicamento, a dose toxicológica. Então, a quanto miligrama que vai ser esse medicamento? Acima de quantas miligramas esse medicamento é tóxico, né? E aí, eu inicio, né, esses testes in vitro, né? Além disso, eu também posso utilizar animal para mim fazer o teste, né? Testar nos ratinhos, ver se realmente esse medicamento não vai dopar o rato, se não vai matar o rato. Então, eu começo esses testes in vitro. Aí eu mando todos esses resultados novamente para a Anvisa. Então, eu mando os resultados e a Anvisa fala assim, olha, Bruna, pode continuar, porque aí in vitro vocês garantiram uma eficácia e uma segurança muito grande nesse medicamento. Então, vocês podem continuar com a produção do medicamento. E então, a indústria produz, né, ali uma escala um pouco maior desse medicamento. E aí, nós passamos para a fase 2, que é a fase de estudo clínico, tá? Essa fase 2, ela envolve 3 fases dentro dela. A fase 1, que é com poucas pessoas. A fase 2, que também é com poucas pessoas. E a fase 3, que é com uma quantidade maior de pessoas. A fase 1 vai ser dado esse medicamento para pessoas que são saudáveis. Então, vai dar esse medicamento para pessoas que são saudáveis e vão analisar se essas pessoas tiveram reação ou não. Na fase 2 dos estudos clínicos, né, a fase 2 da fase 2, nós temos aí, vai dar para pessoas com a patologia. Então, vou dar para um grupo que tem essa patologia e eu vou garantir a eficácia desse medicamento. Então, vou ver se ele realmente é bom para aquilo que eu estou garantindo, né? Se ele é realmente um medicamento eficaz, né? E na terceira fase, da fase 2, nós temos um grande grupo aí, né? E aí eu vou ter pessoas saudáveis e não saudáveis, né? Com a patologia e sem a patologia. E eu vou analisar todo mundo de uma forma ampla para garantir a segurança e a eficácia do medicamento. Bruna, e o que isso gera, né? Nós vamos aprender, pessoal, depois olhando a bula, que nós temos lá reações adversas ou contraindicações e a gente tem uma classificação. Por exemplo, a cada 1.000 pessoas, uma teve erupções pela pele, ou seja, mancha vermelha, né, pela pele. A cada 3.000 pessoas, 30 tiveram vômitos, náuseas, né? A cada 100 pessoas, uma teve dor de cabeça. Então, onde que isso é estipulado? Isso é estipulado através dessas fases que eu estou falando para vocês. Então, o processo aí de transformação do fármaco ele é dividido em 3 fases. Fase pré-clínica, fase clínica e a fase pós-clínica. Dentro da fase clínica, nós temos mais 3 fases. A primeira com pessoas saudáveis, a segunda com pessoas com patologia e a terceira que são esses 2 grupos juntos e um grande número de pessoas, que aí eu vou garantir a segurança, a eficácia aí desse medicamento.
tá? Então, eu vou estar garantindo que esse medicamento, ele é um medicamento eficaz. Lembrando, pessoal, que a cada fase que eu vou passando, eu tenho que ir mandando toda a documentação para a Anvisa. Então, a fase 1 que eu iniciei lá com pessoas saudáveis, mando para a Anvisa para ela identificar que não teve nenhum problema acima do esperado, né? Acima do normal, que o máximo que teve, por exemplo, foi uma náusea ou um vômito, nada acima, né? E aí ela dá uma autorização para mim seguir para a fase 2. Após a fase 2, eu envio novamente a documentação e a Anvisa me dá uma nova autorização para mim continuar para a fase 3. Após a fase 3, eu mando novamente para a Anvisa e a Anvisa dá uma autorização para mim continuar. E então, após essa fase 3, eu solicito um registro do medicamento, que aí após todas essas fases, né, que é essa fase clínica, né, ainda dentro da fase clínica, eu peço o registro, que o registro vai conter todas essas informações que eu disse para vocês. E aí eu peço esse registro. A Anvisa ela fornece primeiramente um registro provisório, tá? Esse registro aí tem uma validade de 2 anos, de 1 ano, depende do medicamento, para ele ir aí para as drogarias. E aí a gente começa a fase pós-clínica. Então, toda vez que eu tenho um novo medicamento no mercado, eu tenho uma fase pós-clínica, que a fase pós-clínica somos nós, né? Somos os pacientes, somos os nossos clientes que utilizamos desse medicamento. Então, se a gente for ver, nós somos cobaias de todos os medicamentos novos que entram no mercado, tá? Então, todo medicamento novo que vem do mercado farmacêutico e vem aí para a população, ele ainda está na fase que nós falamos aí, que uma inscrição provisória. E após um determinado tempo, é dada uma inscrição real dele, porque não teve problema nenhum, e então ele pode pedir a patente desse medicamento, e então surge o medicamento referência, um medicamento ético, ou seja, um medicamento inovador. Então, lembrando que nós temos 3 fases, a fase pré-clínica, a fase clínica e a fase pós-clínica. Dentro da fase clínica, nós temos 3 fases, a fase 1, fase 2 e a fase 3. E tudo tem que ser autorizado aí, né, pela nossa agência regulamentadora, que hoje a nossa agência regulamentadora é a Anvisa, né, que ela regulamenta todos os registros de medicamento. Então, todo medicamento que tem que ser vendido aí na drogaria, ela tem que passar aí pela Anvisa, ela tem que ser registrada, tá? Então, tudo que nós vendemos tem que ter um registro na Anvisa e no Ministério da Saúde, né? Então, se a gente pega uma caixinha de medicamento, nós vamos lá, nós vamos ver o registro daquele medicamento. Então, se eu pesquisar na internet aquele registro de medicamento, eu vou achar toda a documentação de como foi feita todos esses testes. Então, como que foi realizado esse teste, quantas pessoas foram realizadas, como que funcionou, que é toda a parte documental desses medicamentos. Então, tudo isso eu encontro a partir desse registro que eu encontro na caixinha do medicamento. E eu encontro esse registro. Então, na drogaria, pessoal, eu não posso vender nada que não seja registrado na Anvisa. Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, a fosfolamina, né, que foi um medicamento que estava sendo vendido lá na UFSCar, que eles falavam que era a cura do câncer, né? E várias pessoas estavam comprando. E aí a Anvisa bloqueou a venda desse medicamento para se iniciar realmente uma pesquisa. Por que, pessoal, que a Anvisa fez isso? Porque ela é ruim? Não, porque nós temos que seguir protocolos. E, infelizmente, não é dessa forma que funciona. Porque as pessoas, a gente fala assim, não sabiam nem que eu estava tomando. Porque a gente sabe que um paciente, quando nós temos um paciente aí no estado terminal, o paciente fica muito fragilizado, a família fica muito fragilizada, que ela quer mesmo uma cura. E ela busca a cura, nem que se for de qualquer forma, né? E aí, esse medicamento que estava sendo ali vendido, né, de uma forma errada, porque estava sendo fabricado ali dentro mesmo do laboratório, né, por um médico dali da universidade, e ele, da UFSCar, na verdade, perdão, não era a USP, não, UFSCar, e ele estava fabricando ali dentro do campus e ele estava vendendo de forma errada, sem controle de qualidade, sem nada. Então, às vezes, a pessoa nem sabia o que estava tomando. E em várias amostras que foram analisadas desse comprimido, tinha comprimido que não tinha nenhum princípio ativo, né? Porque não passava por um teste de controle de qualidade rigoroso. Para vocês terem noção, quando iniciou
os testes clínicos da fosfolamina, ela não passou in vitro. Ela foi barrada in vitro, porque cada paciente tinha que ter uma dosagem. Então, se o seu câncer, por exemplo, um câncer de mama, tinha que ser uma dosagem. Outra pessoa, uma dosagem muito alta, uma dosagem exagerada, e que não tinha tanto resultado dessa forma, né? Ela parou in vitro, ela não deu continuidade, entendeu? Ela foi barrada in vitro, tá? E aí, muitas pessoas falando que estava barrando a cura do câncer. Enfim, pessoal, não era a cura do câncer, tá? Bem que se fosse mesmo aí que a gente acredita na cura do câncer, bem que se fosse, porque com a glória de Deus a gente ia ter muitas melhoras aí, principalmente no sistema de saúde, porque hoje o sistema de saúde ele investe muito, né, no câncer. A gente vê o Hospital de Barretos, que é uma referência na América Latina, o nosso Hospital do Câncer, porém é muito caro, né? É algo caro, são tratamentos caros, e isso que nós não fazemos nem a quimioterapia por nanotecnologia. Nós fazemos uma quimioterapia que infelizmente dá um monte de reação adversa, né? O cabelo cai, a pessoa sente náusea, vomita toda vez que faz, né? Então a gente tem uma reação adversa muito grande da quimioterapia, por ser medicamentos que não são seletivos, né? E coisas que, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos uma quimioterapia que é feita com nanopartícula e ela não dá nenhum tipo de reação. Nem o cabelo não cai, tá? E isso é uma tecnologia que tem lá nos Estados Unidos, uma quimioterapia que tem lá, né? E aqui no Brasil nós ainda não conseguimos trazer por causa da questão do valor, né? Então, bem que a gente queria mesmo aí a cura do câncer, porém, não é dessa forma, nós temos que seguir protocolo, e ele sabia desses protocolos e ele estava utilizando aí vamos falar, da boa vontade das pessoas para ganhar dinheiro, infelizmente. E a gente vê muito isso, né? A gente vê muitas pessoas utilizando da boa vontade das pessoas para estar ganhando dinheiro. Então, pessoal, deu para entender, né, que os estudos são divididos em 3 fases: a pré-clínica, a fase clínica e a fase pós-clínica, né? E além disso, a gente tem que entender o que é RAM, né, que é reação adversa ao medicamento. Pessoal, reação adversa ao medicamento é qualquer resposta, tá, que seja indesejável ou prejudicial ou não intencional de um medicamento, que ocorre numa dose normal, tá, não é numa dose aumentada, para profilaxia ou diagnóstico ou terapia de uma doença, tá? Então, a RAM é qualquer resposta indesejada, tá, de um medicamento. Por exemplo, o Dramin. Muitas pessoas utilizam o Dramin para dormir, né? Ah, vou tomar um Dramin para viajar porque eu durmo a viagem inteira. É uma reação adversa, tá? O sono. Porque o Dramin, a função dele não é o sono. A função do Dramin é para náusea, vômito, tá? Essa que é a função do Dramin. Quando eu utilizo o Dramin com uma outra função, então, por exemplo, estou utilizando o Dramin para dormir. Essa não é a função dele. Então, está errado, tá? Então, ela é uma reação adversa. Ah, Bruna, é bom dormir? É boa? Pode ser, porém, é uma reação adversa do medicamento, tá? Pessoal, por hoje é só a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Sempre deixo aí 30 minutos, 20 minutos, tá? Para vocês estarem fazendo a questão, porque eu sei que muitos de vocês trabalham e não tem tempo para estar realizar as questões aí durante a semana, né? Então, eu sempre deixo durante a aula um tempo para vocês estarem realizando as questões e estar enviando. Então, no final de todas as aulas nossas, nós temos um questionário para a gente ver o entendimento de vocês, como vocês estão entendendo. E esses questionários, no final de cada módulo, vocês terão uma nota, tá? Então, esses questionários, eles vão ter um valor, né? Se você entregar todos os questionários. Então, cada questionário tem um valor e ela é determinada uma nota no final do módulo. Então, é importantíssimo que vocês façam esse questionário. Lembrando que esse questionário ele não pode ser plágio, então eu não posso ir lá no Google, pegar uma frase, copiar e colar nesse questionário, porque a gente corrige o questionário. E caso tenha plágio, vai ser desconsiderada a questão e você vai zerar esse questionário. Tá? Então, nós não aceitamos plágio porque é para entender mesmo, para ver o que vocês realmente entendem, né? O que vocês realmente estão entendendo da aula, o que vocês entenderam aí da nossa aula, para ver o que a gente tem que falar na próxima aula, tá? Se a gente tem que melhorar em alguma coisa.
Como eu disse para vocês, eu fico disponível no WhatsApp para estar respondendo. Pode mandar perguntas lá no grupo, como também pode mandar perguntas no meu particular. Se podem mandar no grupo, que eu acho até melhor, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de uma outra pessoa, né, que está ali no grupo. Então, pode estar mandando mensagem ali no grupo. Espero que vocês tenham gostado muito da aula. É muito bom, tá? Vocês vão ver que o passar aí das aulas vai ficando cada dia mais interessante. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para cada um de vocês. Uma ótima semana e beijo, fiquem com Deus.